Indicado para craquelar tintas acrílicas e foscas para artesanato em peças de gesso, madeira, cerâmica e papel. Preparamos a peça cujo verniz será aplicado com a tinta. Neste caso, foi utilizada a tinta acrílica fosca. Costumamos dizer que a aplicação do verniz craquelê funciona como um sanduíche. Aplicamos uma tinta como base, em seguida, o verniz, que ficará no meio, e uma tinta levemente diluída por cima do verniz. O verniz craquelará a tinta que foi aplicada por cima, permitindo o aparecimento da tinta que foi aplicada por baixo através dos veios. Sobre a peça já preparada com a tinta na base, aplique uma camada média de verniz craquelê. Aguarde o tempo de mordência, que varia entre 10 a 15 minutos. Para a aplicação da camada de tinta que será craquelada, que pode ser uma das tintas acrílicas ou tinta fosca para artesanato, utilize água para diluí-la levemente. O ponto de diluição deve ser aquele cuja tinta não escorra do pincel. Usando um pincel de cerdas macias, faça as pinceladas, que podem ser em vários sentidos. O craquelado dependerá do sentido da pincelada aplicada. Inicialmente, prepare a peça com acrílica fosca ou tinta fosca para artesanato com a cor de sua preferência, que dê contraste com a cor escolhida da tinta Craquelex. Depois da preparação, vamos aplicar uma camada média de base para a tinta Craquelex. Aplique espalhando bem, sem acúmulo e com pincel macio. Aguarde a secagem de 10 minutos. Após a secagem, faça a aplicação da tinta Craquelex. É muito importante agitar a tinta ou misturá-la com um palito, para que a mistura fique homogênea. A tinta Craquelex, depois de seca, deixa uma leve textura na área aplicada. E quanto maior a camada aplicada, maior será o craquelado. Pode ser aplicada com esponja ou pincel. Com pincel, aplique uma camada generosa. É a aplicação que irá definir o tipo e o tamanho do craquelado. A direção das pinceladas também indica o tipo de craquelado que será feito. Depois de seco, a tinta Craquelex possui acabamento totalmente fosco. Caso queira, você poderá aplicar um verniz de sua preferência, o verniz Acrylfix, por ser em spray, que facilitará sua aplicação. A aplicação pode ser acelerada com o auxílio de um secador de cabelos. Depois de seco, você poderá observar a diferença de craquelamento das camadas aplicadas. Da direita para a esquerda. 1. Aplicação com pincel. Camada bem generosa. 2. Aplicação com pincel, pouca tinta, camada mais fina. 3. Aplicação com esponja. Craquelex Color Incolor com revelação. O Craquelex Color é um produto composto por dois componentes, o verniz base e o verniz craquelador. Neste primeiro exemplo, vou utilizar o Craquelex Color Incolor para fazer uma técnica de revelação após a secagem. Com a peça previamente preparada com sua cor de preferência, inicie a aplicação com o verniz base. Com um pincel macio, aplique uma camada média do verniz base 1. Pincelando,
e alisando em apenas um sentido. Se cruzar a pincelada, corrija pincelando para o mesmo sentido das outras. Feita essa aplicação, aguarde um tempo aproximado de 2 horas para a secagem. Após a secagem, vamos passar o verniz craquelador 2. Neste caso, estamos trabalhando com o Craquelex Color Incolor. Aplique de forma uniforme para que o craquelado fique bonito e uniforme. O ideal é que todas as pinceladas fiquem niveladas e preencham toda a área. Depois que terminar a aplicação, aguarde por aproximadamente 2 horas para surgir o efeito craquelado. Para a revelação, dilua levemente a tinta Metal Colors, que é uma tinta acrílica metálica. Neste caso, usaremos a cor ouro. Revelar significa você aplicar a tinta levemente diluída sobre o incolor e depois retirar com um pano de malha macio, levemente umedecido. Faça por partes pequenas, pois a tinta seca rapidamente. Aplique a tinta e com o pano levemente umedecido, retire o excesso. Mude a posição do pano e continue da mesma forma, sem retirar a tinta metalizada de dentro dos cracos. Coloridos. Vamos utilizar agora o colorido, neste caso, o amarelo ocre. A peça já foi preparada com o verniz base da mesma forma. Aguardamos o tempo de secagem de 2 horas. E agora, vamos aplicar o verniz craquelador 2. Diferente dos demais produtos para craquelamento, o Craquelex Color possui um lindo brilho. Pode ser aplicado sobre madeira, gesso, cerâmica e outras, nunca em superfícies flexíveis. Aplique em várias direções para obter outros efeitos de craquelado. Para o vidro, prepare com verniz base. Aguarde a secagem e aplique o verniz craquelador como de costume. Algumas cores são leitosas, como esse amarelo ocre. Outras são cores específicas para aplicação em vidro, como o rosa transparente. Inicialmente, é levemente leitosa, mas depois de seca, ela apresenta um belo colorido transparente.